Gênesis 14, 12. Diz assim: também levaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e a sua fazenda, e foram-se. Então veio um dos que escapara e contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner. Estes eram confederados de Abraão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou com os criados nascidos em sua casa, 318, e os seguiram até Dan, e dividiram-se contra ele de dia e de noite. Ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer toda a fazenda, e também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e as mulheres, e o povo. E o rei de Sodoma saiu ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer, e os reis que estavam com ele, no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Senhor, essa é a tua palavra, fala conosco, edifica-nos, para a glória do teu nome, todos juntos dizem amém. Amados, nessa festa de 9 anos, eu quero ainda me ater ao tema desse nosso mês, que é muito proveitoso para a nossa edificação, da nossa necessidade de enfrentar processos. Nós ministramos logo no primeiro dia desse mês, que foi no domingo, sobre suportar esses processos. E eu expliquei para vocês que processos são etapas. Processos são o quê? Etapas. Ou ações que culminam num resultado, num produto. E nós precisamos passar pelos processos para darmos os resultados, para produzirmos esses produtos, para chegarmos à consequência do que nós escolhemos dentro das nossas ações. Na quinta-feira, ministrei o coração de vocês a respeito da necessidade de se saber quem é para continuar suportando os processos. Tem muita gente que não suporta alguns processos porque não se conhece, porque não sabe quem é, porque se perdeu na sua identidade. Fica muito mais fácil vestir uma farda e descer a alguns lugares para resolver problemas de endemias. Quem sabe que precisa controlar a dengue, por exemplo. Fica muito mais fácil entrar numa guerra sabendo que você está sendo alistado. Imagina que os soldados russos, os soldados principalmente de países com a visão esquerdista, eu vou dizer, com a visão de alguns imperadores, ditadores, que preparam seus homens para guerras a qualquer instante, a qualquer momento. Diferente da Ucrânia, que nós acabamos de ver, essa guerra da Rússia contra a Ucrânia. A Ucrânia já é um país democrático. Perceba que os soldados russos, por saberem quem são, já estão prontos a qualquer momento para a guerra. Já os homens ucranianos, por essa deficiência de saber quem são, nós vimos um dos vídeos que viralizou de soldados ucranianos praticamente forçando alguns homens da Ucrânia a lutar, a se alistar, a se oferecer para a guerra, para defender a soberania do seu país. E todas as vezes que nós não sabemos quem somos, nós somos às vezes forçados a entrar numa característica que nós não assumimos, de guerreiro para guerrear e vencermos nossas guerras. E hoje eu quero falar da necessidade de nós vencermos nosso ego em muitas circunstâncias. Quem é Ló? Quem é Abrão? E quem é Quedorlaomer? Eu vou falar sobre essas 3 pessoas, essas 3 figuras que foram citadas aqui no texto que nós acabamos de ler. Quedorlaomer é um lorde conquistador que tinha aliança com os outros 3 reis. Quedorlaomer encabeçava uma trupe de 4 reis. E esse, por sua vez,
subjugou alguns outros reis juntos com os de Sodoma e de Gomorra. Para ser mais exato, Quedorlaomer com 4 sujeitou 5 reis à sua aliança de reis. Bom, está escrito que passaram-se 12 anos até que os reis de Sodoma e de Gomorra fizeram aliança com os outros 11 reis, outros 3 reis, formando 5, e decidiram se rebelar contra Quedorlaomer. Já passamos 12 anos, chega de pagar imposto, chega de ficar sobre o jugo de Quedorlaomer, somos reis tanto quanto ele é e quanto os que estão com eles são. Então nós vamos nos rebelar. Só que essa rebelião, essa atitude, foi uma atitude sem estratégia, uma atitude sem direção, sem visão, apenas uma atitude de revolta. E todas as vezes que você toma uma atitude não pensada, você vai ter que voltar ao estado que estava ou pior do que o que estava antes. Alguém ouviu o que eu acabei de dizer? Então eu vou repetir para que isso seja similar. Bem. Vem cá. Bem. Oi. Felipe, traz ele aí para mim. Carrega correndo e vem. Rápido, mais rápido. Você não está vendo sua avó falar com você não, rapaz? Você não está crente não, é? Tu é tão crente, rapaz. Dá Pai do Senhor aí para a igreja. Pai do Senhor, igreja. Fala, pai, gente. Diga, oi, galera. Vai-te embora, crente. Aí tu fique quieto, rapaz. Dois bem. Meu Deus do céu. Esses reis se juntaram em aliança e decidiram então se rebelar contra Quedorlaomer. Mas como eu disse e repito, sem estratégia, sem visão, sem propósito definidamente estratégico de vencer. 5 procuram guerra contra 4 para se sair daquele jugo. E o pior acontece, é que os 5 perderam de novo contra os 4. Eles escolheram lugar de guerra, definiram se rebelar contra Quedorlaomer, porém, todavia, entretanto, caíram nos poços de betume, em que eles mesmos estavam no vale que eles escolheram para guerrear. Eles mesmos se embaraçaram com as linhas que criaram. Eles se atrapalharam com a decisão que decidiram tomar de maneira equivocada. E muitos de nós somos assim. Decidimos tomar atitudes por emoção, por um calor de um momento, por não aguentar mais uma situação, mas sem sentar, sem planejar, sem ter uma direção clara e uma visão específica de onde queremos chegar. E quando Quedorlaomer veio e guerreou contra esses reis, disse, agora eu não vou mais dar chance de se rebelarem contra mim. Levou as mulheres, as fazendas, se tornaram todos escravos. Até que um homem escapa e vai em direção a Abraão e diz, olha, os reis de Sodoma e de Gomorra entraram em guerra contra Quedorlaomer, perderam a batalha, eles vieram e trouxeram todos os moradores de Sodoma, e entre eles estava Ló, seu sobrinho, seu irmão, sua família, sua fazenda, e todos foram levados com ele. Meus irmãos, na mesma hora, Abrão, que tinha 318 homens treinados dentro da sua casa, saiu ao encontro de Quedorlaomer e voltou trazendo consigo Ló, sua família, seus bens e tudo quanto antes tinha. Pega na mão de alguém, por favor, e profetiza para ele. Nesta manhã, Deus vai te dar forças, estratégias, direções, visão para vencer guerras que reis poderosos não conseguiram vencer. Cadê os que acreditam nisso? Dê um brado de glória para o rei.
Pode aplaudir ao nome do Senhor. E aí crentes que espiritualizam, como eu falei na hora da oferta, vai dizer não, porque Deus era com Abraão. Mas o seu bispo que é equilibrado vai dizer porque ele era treinado e tinha homens treinados dentro da sua casa. Porque vitória não vem da quantidade. 5 reis perderam contra 4, mas um só saiu, venceu e trouxe de volta quem precisava trazer. Porque quando você está treinado para viver propósitos, você passa pelos processos necessários, você vence. E nesta manhã você veio aqui para vencer. Mas você começa vencendo o seu orgulho. Você começa vencendo o seu próprio ego. Você começa vencendo a si, porque essa é a maior guerra que nós precisamos enfrentar. A maior guerra que um homem enfrenta é a guerra travada contra si mesmo. Por que eu preciso pregar isso sobre ego nesta manhã? Porque isso tem atrapalhado muita gente de viver propósitos extraordinários em Deus. Abrão, eu falei sobre Quedorlaomé, agora eu vou falar sobre Abrão. Capítulo 12, a Bíblia diz: Abrão sai de Ur dos Caldeus, junto com seu pai, com seus irmãos. Ele vem pelo caminho, com a sua família. Só que quando chega em Harã, o seu irmão morre. E ali eles se estabelecem. Só que o Senhor mais uma vez reafirma a palavra: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar. E ele continua caminhando em direção ao propósito de Deus. Se desapega de sua família, se desapega de território geográfico, físico, e ele vai marchando em direção à terra de promessa. Só que ele decide levar consigo Ló, seu sobrinho, filho do falecido, do seu irmão. No meio do caminho, querido, o ego de Ló demonstra que ele não está pronto para viver processos. Houve contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão. Então Abrão, como é equilibrado, como é sábio, como é sensato, como sabe definir situações antes que elas piorem, chama Ló, seu sobrinho, e diz: agora é hora de nós apartarmos. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. O caminho que você tomar, eu vou tomar o oposto. Ló então escolhe as campinas verdes, o campo pronto, e deixa o deserto para o velho Abrão, achando ele que estava fazendo um bom negócio. E eu preciso lhe dizer que nós precisamos nos sujeitar a quem é maior do que nós somos. Porque o crescimento da nossa vida e a definição do nosso avanço só é de fato firmada se nós nos mantermos debaixo do leque da humildade. A humildade é a maior de todas as virtudes. É a mãe que gerou as virtudes. Só que Ló, nesse impulso de competitividade dos pastores, revela o nível de criação que ele dá para os seus servos. Mas Abrão tem homens treinados dentro da sua casa. Abrão não tenta medir força com eles, porque Abrão sabe do seu potencial. Abrão não tenta fazer com que aquele ambiente se torne um ambiente hostil, porque ele sabe quem ele é em Deus. Já Ló, achando que está fazendo algum negócio bom, ele toma destino para uma terra de Sodoma e de Gomorra. Quando ele chega lá, ele encontra um ambiente completamente fora de uma direção, de um propósito, de uma visão moral, ética, espiritual. É uma terra de perversão, de tribulação. E muitos de nós, em nome de ostentarmos algumas contendas, de alguns problemas, estamos parando dentro do terreno do inimigo que corrompe a nossa fé. Eu tenho alguns pensamentos a respeito de Ló e de sua família que se eu se estarrecer. Mas o que eu posso dizer para você é que é muito perigoso você se afastar de quem é bênção para a sua vida.
Porque dentro de Sodoma e de Gomorra, Ló até conseguiu manter alguns princípios dentro de casa, mas suas filhas estavam crescendo, assistindo tudo o que acontecia em Sodoma e Gomorra, e na primeira oportunidade embebedaram o pai e engravidaram do próprio pai, achando que o mundo se resumia apenas àquilo que o pai tinha mostrado como visão. Precisamos tomar cuidado com o nosso ego. E eu vou repetir, para a nossa vitória estar de fato consolidada, firmada, precisamos continuar debaixo do guarda-chuva da humildade. Ele vai morar em Sodoma, ele não só está exposto à condição moral de Sodoma, espiritual de Sodoma e tudo aquilo que acontecia naquela terra, como também da inconsequência de um rei que não sabia tomar atitudes sensatas. E além de se comprometer, compromete toda a nação, e eles são levados por causa da inconsequência de alguém que age debaixo de um ego inflado. Eu sou o rei. Olha como você atrai o que você é e não o que você quer. Humilhação às vezes faz parte de um processo. Eu não sei se você já ouviu alguém pregar sobre isso nas últimas décadas, mas eu quero renovar isso no seu coração. Se humilhar é melhor do que ser humilhado. Que o seu ego esteja tão debaixo do propósito de Deus, que antes de alguém tentar te humilhar, você já esteja em humildade diante do Senhor. Que antes de alguém tentar fazer e te subjugar, que você já esteja debaixo da graça do Senhor, se sujeitando ao propósito dele. Porque enquanto você não aprende, você repete os ciclos. Humilhação não é algo que vai ser contínuo na sua vida, se você aprender. Ló está sendo mais uma vez humilhado e tendo que precisar de quem? De Abrão. Debaixo do leque de onde ele saiu, mais uma vez estava lhe dando cobertura. Ai de Ló, se não fosse alguém que escapou para dar socorro, para dar notícia e enviar socorro a Abrão. Imagina se não é alguém que escapa para dar essa notícia a Abrão e socorrer a Ló. Talvez a história de Ló tinha se encerrado ali. Mais uma vez, Deus desce para destruir Sodoma e Gomorra. Ló está lá dentro, não recebe Deus, não recebe revelação, não recebe visão. Quem é que recebe? Abrão. E quando Deus diz para Abrão que vai destruir Sodoma e Gomorra, ele diz: Senhor, se na cidade tiver 50 justos, o Senhor disse, por amor dos justos, eu não destruiria a cidade. E se tiver 45, 50, 45, 40, 40, 35. E ele vai baixando, vai intercedendo. Se tiver 5 justos, por amor do justo, eu não destruirei a cidade. Aí ele avisa que tem lá um parente chegado, um irmão. Você percebe que Ló, ele está totalmente desligado de Abraão, mas Abraão é maduro o suficiente para estar sempre mantendo Ló debaixo de intercessão, de oração? Porque quem é maduro está bem resolvido de ego nos seus processos. Dá para dar glória a Deus aí ou está difícil? Por que é que nós precisamos despertar, queridos? Porque existe uma acidez espiritual tentando tomar conta de nós. Enquanto Deus está querendo formar em nós um DNA de vencedor, glória a Deus, formar em nós uma genética de mais que vencedores, mas que toda acidez no seu organismo espiritual seja queimada em nome precioso de Jesus. O que é que faz as doenças serem geradas em nós? Um ambiente completamente ácido. Quando o ambiente é alcalino, quando nós estamos debaixo de uma saúde, treinando, queimando os radicais livres, e toda a questão da acidez é tirada do nosso corpo, o que acontece? Nós temos saúde. Mas quando nós ficamos ácidos, a saliva fica pesada, o suor fica denso, o coração trabalha com esforço, a pressão aumenta. E existe uma acidez espiritual tentando tomar conta da igreja dos nossos dias. O que é que essa acidez tem gerado? Tristeza profunda, que leva à falta de ânimo,
a incapacitação de receber alegria ou de sentir o prazer de servir a Deus. Nós temos problemas de apatia, nos tornamos apáticos, sem vontade de agir, de desenvolver atividades espirituais ou religiosas. Nós às vezes não queremos mais nos envolver com obra. Essa apatia que nós estamos vivendo é por falta de equilíbrio no ego. A gente não quer mais passar por sofrimento, por ferimentos. A gente não quer mais ser guerreiro. A gente está muito sensível às lutas que a gente já enfrentou um dia. Nós estamos vivendo essa falta de cuidado, de apego ao propósito de Deus. Estamos negligenciando a vontade de Deus, porque nós não queremos mais ver o nosso ego sendo tocado. Ainda tem uma série de coisas aqui referente a essa acidez espiritual. A gente fica com a sensação de vazio, um desespero. A gente não consegue ser grato, a gente só murmura. A gente não tem mais significado na vida. A gente fica meio que se perguntando por que é que algumas coisas não acontecem, comparando nossa vida com a vida dos outros. Todos esses sentimentos estão relacionados a um ego que está em acidez espiritual. Nós estamos fora do propósito. Mas quando você está dentro do propósito, você sente alegria de guerrear para livrar alguém. Você sente prazer em orar para ver Deus guerreando suas guerras. Você sente alegria de evangelizar para ganhar alma. Você quer ver gente edificada. Você quer ver gente crescendo. Você quer ver gente avançando. Você quer ver gente prosperando no Senhor. E você se alegra pela alegria de alguém. Quando você resgata Ló, você vê ele avançando e você fica feliz por isso. Mas quando a gente está com essa acidez, sem querer viver os processos, sabe o que é que a gente diz? Não vou orar não. É muita retaliação, é muito ataque, é muito contra-ataque. Crente com medo do diabo. Tem alguma coisa errada na nossa fé. A igreja de hoje é uma igreja... Pastor Carlos Nascimento, pastora Joelma, quantos anos vocês têm fazendo missões? 7 anos. Nesses 7 anos, quando foi que Deus deixou vocês desamparados? Quando foi que Deus deixou vocês desprotegidos? Tiveram lutas? Tiveram pelejas, mas em todas vocês receberam vitória, livramento, porque isso é trabalhar para Deus. Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Nesses 9 anos de igreja aqui, nós vivemos muitas lutas, sim ou não, igreja? Claro, todo canto tem luta. Todo canto tem peleja. Eu já vivi lutas emocionais, lutas espirituais com muita gente, em vários aspectos, em várias situações. Mas isso não pode me tirar da rota do propósito. Eu não posso ficar com uma síndrome de ferimento. Qualquer coisa me dói, qualquer coisa me atrapalha, qualquer coisa me comove, qualquer coisa me fragiliza. Eu preciso olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos dizer como Paulo: eu ainda esmurro mais o meu corpo para mostrar para ele que quem manda é aquele que opera milagres, que faz prodígios, que faz maravilhas e que nos resgatou das trevas para a maravilhosa luz. A gente tem que carregar o espinho na carne, mas saber que é para que a glória de Deus permaneça e a gente não se exalte. A gente precisa se sujeitar ao propósito de Deus de maneira que nada nos atrapalhe de avançar e chegar em Canaã. Quem vai chegar lá, diga glória a Deus. Mas é necessário nós vencermos. A diferença entre Abrão e a diferença entre Ló é que Abrão, apesar de ter tudo, de ser quem é, continua humilde. Ele se alia a Aner, a Escol. Quando eles voltam da guerra contra Quedorlaomé, se encontra com o rei de Sodoma, não precisava de nada disso. Ele vai entregar a oferta a Melquisedeque logo depois dessa guerra. Ele diz para os reis: eu não quero recompensa nenhuma de vocês, porque essa vitória veio da mão do Senhor para as nossas vidas. E pega toda a recompensa de guerra, entrega o sacrifício, entrega o dízimo. A Bíblia diz: e Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque, rei de Salém. Olha a humildade desse homem, que é autossuficiente, independente, próspero, guerreiro poderoso, pai de multidões, carregando uma promessa, íntimo de Deus, mas é humilde. Humilde para fazer o que precisa ser feito. Humilde para correr atrás de quem um dia gerou problema.
Humilde para socorrer alguém que se envolveu nos problemas por causa das escolhas erradas que fez na vida. Humildade. Ego sobre controle. Ego sujeito à vontade de Deus. E está escrito que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes se esvaziou e veio até a forma de homem e se humilhou até a morte, e morte de cruz, que era a pior condenação da sua época. Foi até a pior de todas as fases para viver o seu propósito. Pelo que Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome. E sobre o nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Quem quer receber propósito precisa se sujeitar, precisa se submeter. Tiago 4,10 diz: humilhai-vos perante o Senhor, Ele vos exaltará. A primeira carta de Pedro diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo Ele vos exalte. E Jesus, ensinando para os seus discípulos, disse em Mateus: qualquer um que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. Aí nós pegamos e transformamos essa frase de Jesus e dizemos: os humilhados serão exaltados. Mentira. Às vezes o humilhado vai ser humilhado 10 vezes porque precisa vencer o ego. Deus vai permitir quebrar a cara, dar murro em ponta de faca, perder tudo de novo, vencer e depois perder. Às vezes é 1 passo para frente, 2 para trás. Às vezes é 10 passos para frente, 11 para trás. Aí vai cantando, depois chorando. Por quê? Porque nunca vai chegar a um nível de estabilidade. Porque todas as vezes que Deus quer fazer algo, o ego tira ele da presença. O ego tira ela da presença. Eu sou completamente dependente de Deus. E reconheço que sem vocês eu não seria bispo. Para que ser bispo se não tem gente para pastorear? Eu não seria pastor, eu não seria evangelista se não tivesse almas para evangelizar. E não é porque hoje eu sou bispo de uma igreja que eu deixo de dar valor a uma alma que eu vejo na rua. Eu faço questão de dizer: Jesus te ama, meu filho, porque eu continuo sendo servo do mesmo Senhor. Mesmo com títulos diferentes, em fases diferentes da minha vida, eu continuo entendendo que sem Ele eu não sou nada. Sem o propósito eu não consigo viver. Como é que eu vou pregar para vocês sobre casamento se eu tiver sem casamento? Como é que eu vou falar para vocês sobre vencer minhas lutas se eu não venço as minhas? Como é que eu vou falar para vocês sobre vencer na finança se eu não vencer as minhas? Então todo dia eu tenho que ser humilde para vencer minhas guerras e para ser um exemplo. Seja exemplo para os fiéis, disse Paulo. E ser exemplo exige de mim humildade todo dia, abnegação do eu, sujeição do eu. Quem quer vencer em Deus aqui, diga amém. Seu ego precisa ir para a cruz. Para que você não seja subjugado nem por Kedorlaomer, nem pela situação que você fizer escolhas na vida. Você precisa ser direcionado por aquele que dá vitória a Abrão e a sua casa. Os 318 homens treinados na sua casa fala de alguém dedicado, disciplinado, alguém que quer melhorar todo dia, alguém que tem preparo, mas não deixa de estar pronto, preparado. Alguém que está avançando, melhorando. Alguém que está evoluindo. Apesar de todas as promessas que tem, ele sabe do que precisa ser feito. Não deixe que o seu ego atrapalhe o propósito que Deus quer entregar nas suas mãos. Quem recebe essa palavra, diga amém. Amém. Vencer o nosso ego. Tem muitos de nós aqui que às vezes queremos vencer e por isso não temos vencido. Porque queremos vencer para mostrar para os outros. Deus não sustenta ego de ninguém. Eu quero sair dessa casa porque eu não aguento mais humilhação. Vai ficar aí por muito mais tempo. Só vai sair quando for sarado para viver uma vida de fato independente. Eu conheço uma mulher que fazia sempre isso. Toda vez que conseguia um emprego, alugava uma casa, mas não tinha estrutura. Perdia o emprego, não tinha mais condições de manter a casa. Voltava para a casa dos pais. Aí conseguia emprego, alugava uma casa, porque agora eu sou independente. Não tinha solidez. Ela no trabalho não controlava o ego. Aí os patrões despediam. Eu conheço um outro empresário que
Hoje, infelizmente, está falido. Mas trabalhou na Mesbla, trabalhou na C&A, foi executivo das grandes lojas. Tem uma outra que eu até esqueci o nome, de tanto que eu não pronuncio. Mas era parecido com Pernambucanas, alguma coisa assim. Uma loja bem antiga. Não, Mesbla. Meu Deus do céu. Hã? Meu Deus. Aí ele disse, eu não quero me sujeitar mais à autoridade de ninguém. Abriu a própria loja. A loja deu certo o primeiro, o segundo, o terceiro, 10 anos. Glória a Deus, que maravilha. Mas no casamento tinha ego, era uma parceria. Aí terminou o casamento, partilha de bem, destrói a família. Aí tem um AVC, pronto. Hoje está dependendo de gente. E infelizmente vai depender pro resto da vida, porque está com a parte do corpo paralisada. Porque o ego leva a gente à destruição. Gente, como Deus tratou muitas... Ainda hoje Deus trata meu ego em muitas coisas. Mas como Deus tratou meu ego na época que eu estava para casar. Eu morava com meus avós. Você sabe que morar com gente com um pouco mais de idade é... Hã? Para que tanto leite nesse café, menino? Tem que sobrar para o mês todo. Tem que durar. E aí eu que nada, pô, faz questão de tudo. O ego, né? A toalha, tire de cima da cama, vai estender no varal. Deixa de preguiça. Eu vou assistir sessão da tarde. Chegou a hora de minha novela. Mas eu estou assistindo, você vai assistir quando você tiver sua casa. Eu digo, Senhor, será possível que tenha assistido? Eu posso. Eu ia para o quarto. Não vejo a hora. Eu tenho o que é meu canto, meu lugar. Eu quero casar. Tem gente que acha que casamento é fuga. Cadê os adolescentes aqui? Digam glória a Deus. Cadê os jovens? Digam aleluia. Casamento é escola de caráter. E se você correr, vai encontrar uma guerra pior do que o que você tinha antes dentro de casa. Se papai e mamãe que ama, que beija, que cheira, já não é fácil, imagine. Acorde, Cinderela, desse seu sono profundo. Eu dizia, Senhor, que povo chato, que povo avarento, que povo isso, que povo aquilo. Aí no culto o Senhor dizia, o problema está em você. Eu digo, em mim? O problema está neles. Tadinho dos velhos. Essa cueca aqui em cima está suja, eu vou esfregar na sua cara. 17 anos morando com meus avós. No último ano, eu entendi que não tem como mudar a gente com 60, 70 anos. Quem precisava mudar era eu. Aí eu digo, antes de eu ouvir reclamação, deixa eu pegar minha toalha e botar no lugar certo. Botava no varal. Cueca aqui não é lugar de ficar, bota na roupa suja. Eu descobri, irmão, que eu chegava na casa dos outros e tomava menor. Como? Preto. Porque em casa eu queria acabar com leite. É verdade, preciso mudar. Aí comecei a tomar café preto em casa. Não vai tomar leite, não? Eu digo, se eu tomo, reclama. Se eu não tomo, pergunta. Comecei a entrar no meu propósito de oração, estava ficando mais crente. O que foi que aconteceu? Não vou assistir TV. Não vou assistir hoje, não. Eu digo, meu Deus do céu. Não, estou num propósito aqui de oração. E a melhor fase da minha vida com os meus avós foi na hora de sair de casa. Porque eu estava sarado, com o ego vazio. Saía, dava satisfação. Olha, aqui não é hotel para você chegar, sair, não dá satisfação. Meu Deus do céu. Estou indo fazer a obra, mas precisa dar satisfação. Ninguém quer empregado, não. Tive que aprender. E hoje sair de casa, irmãos, não ter esse tipo de problema no casamento faz parte de um tratamento, de um processo que eu não pulei dentro da casa dos meus avós. Então minha mulher nunca vai poder dizer assim, a toalha não está estendida, está lá. Eu já até lembro, digo, não pode ter esse problema aqui.
Eu já venci essa fase. Tem um lugar de colocar roupa suja, tem um lugar de fazer as coisas. E agora, quando eu peço para ela, compra minha farinha lá, que tem meu leite. Quem manda agora sou eu. A crise do milk. Mas saber dar satisfação, para onde vai, de onde vem, não é questão. Irmão, um dia desse, eu vi uma matéria de um homem que saiu de casa sem dar satisfação para ninguém, e aí perdeu a consciência na rua. O povo nem sabia por onde começar a procurar. Meses depois acharam um homem em uma rodoviária. Eu digo, Jesus, imagine, olha o perigo de sair de casa sem dar satisfação. Você às vezes acha que é porque alguém quer saber de sua vida, não, às vezes é para sua própria segurança. Só que o nosso ego nos faz enxergar aquilo que não existe. O nosso ego atrapalha os nossos próximos relacionamentos, porque não vencemos dentro de casa o que precisamos vencer contra Kedorlaomer. Não treinamos dentro de casa o que nós precisamos vencer aqui dentro. Não treinamos dentro de casa o que nós precisamos superar. Mas nesta manhã toda a acidez é tirada de dentro de nós. Você não casou para ter um inimigo ao lado da cama. Você não casou para viver uma vida de infelicidade. Desinfle seu ego e permita-se viver o melhor tempo da sua vida. Você não está na igreja para disputar com ninguém. Tem espaço para todo mundo viver o propósito. Desinfle seu ego e viva o que Deus tem para você. Você não está no trabalho para fazer inimizade, para ter discórdia. Deus quer te usar como luz no seu ambiente de trabalho. Deus te levantou como sal, como luz, para ser bênção. Mas você só vai ser bênção se na sua essência tiver o mesmo DNA do Senhor que você serve. Porque o DNA do mal traz características malignas. As características malignas são orgulho, soberba, eu consigo ser melhor, eu exijo, eu quero, eu colocarei meu trono e serei semelhante ao Altíssimo, eu colocarei meu trono acima das estrelas, eu quero. Não tem problema você almejar lugares melhores, mas no tempo de Deus, para a glória de Deus, pelo Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E se Deus não fizer, não te der na hora que você quer, amém, Deus sabe o que é o melhor para mim. Isso é viver uma vida conforme os processos. Você sabe que às vezes eu vou para alguns lugares viajando pelo Brasil, e aí o Espírito de Deus na hora lembra, e a consciência de quem é lúcido. Olha, se você não fosse educado aqui, você ia passar uma vergonha, hein? Olha, se você não fosse humilde aqui, você ia sofrer agora, não era? Alguns lugares que eu vou, e aí fico no meu lugar quietinho, as pessoas pegam, olha, o bispo está aqui, não pedi para ser apresentado. Porque a Bíblia diz, se alguém quiser ser honrado, é melhor que sente nas últimas cadeiras e seja chamado para as primeiras, do que sentar na primeira, chegar alguém mais importante que você, e você, querido, tem como você se retirar daí? Porque chegou alguém mais importante que você. Estava pregando aqui em Simões Filho, eu era o pregador da noite, mas eu sentei na última cadeira em cima do púlpito, né? A Assembleia de Deus tem esse costume de botar cadeiras assim. Eu sentei na quarta fileira, na última cadeira no canto. Aí começou a chegar gente. Aí eu percebi que 3 jovenzinhos chegaram e sentaram na frente. E estou lá adorando. Tá? Daqui a pouco chega o pastor presidente da igreja, o vice-presidente, acompanhado de um deputado, de um vereador. Os 3 que estavam na frente foi convidado a se retirar. Veio sentar perto de mim, eu digo, ainda bem que não fui eu, né? Ler Bíblia e colocar em prática é bom por isso. Quando chega a hora da mensagem, eu gostaria de saber quem é o pastor Wagner Tavares. Já soube que ele está aqui, aí eu lá no cantinho. Meu querido, senta aqui. Aí pediu para um sair para eu sentar. Eu digo, que diferença. Quando você vence o seu ego, você não tem problemas em estar nos lugares certos. Porque Deus vai te colocar no seu lugar na hora certa. Amém? Teve irmã que, na hora que chegou uma irmã que disse, cadê Wagner? O bispo Wagner disse, não, que é isso, irmã? Calma. No banco ninguém chama assim, cadê o bispo para ser atendido? Na clínica não diz, bispo Wagner.
Isso só serve aqui dentro, é título de dentro de igreja. Mas eu sou servo como todo mundo é, independente do título. Quem está aqui? Pare de se sentir alguma coisa por causa do dinheiro que você tem, por causa do status que você tem, por causa da posição que você tem. Sem Deus nós não somos nada, sem a presença dele não somos nada. Basta apenas uma virose, uma Covid, entuba, morreu. Nós não passamos de um sopro, que a humildade permeia o solo da sua existência. Por causa da humildade de Abraão, Ló recebeu socorro e livramento. E por causa da sua humildade, muita gente ainda vai ser uma bênção e abençoada por aquilo que Deus vai fazer através da sua vida. Fique de pé comigo, nós vamos orar. Vencendo, superando, suportando os seus processos, vivendo os seus progressos, até viver o seu real propósito. Bate no peito e diga: eu preciso vencer meus processos. Há guerras aí dentro. Eu vou te dar só um conselho, tá? Busque se conhecer melhor. Porque há guerras aí dentro que não são espirituais, são guerras pertinentes a traumas que você viveu no passado. E quando você vence seus traumas, você também vence e cai na frente com a sua humildade. Tem guerras aí dentro que não tem nada a ver com trauma. Olhe para mim. Tem guerras aí dentro que tem a ver com o seu temperamento. Eu sou colérico. Tem coisa que você me falou que guarda aqui, eu não esqueço nunca mais. Mas é por isso que eu vou guardar mágoa? Tem gente que me feriu. Só que eu decidi ser equilibrado, maduro, para entender. Não esqueço. Deus não trabalha com amnésia. Mas não vai doer mais porque eu decido perdoar. Se você não buscar conhecer, você não vai entender que tem coisa na sua vida que nem é do temperamento, nem é de traumas que você viveu. É da fase que você está vivendo. O que a psicologia positiva chama de arquétipo.